Uma reportagem da Folha de São Paulo de agosto de 2018 apontava que 4 entre 10 estudantes de escolas públicas não almejavam cursar uma universidade. Na rede privada, esse número muda para 7 entre cada 10 alunos. O levantamento foi feito pelo IED através de dados coletados no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. E esse é o tema de hoje do Sala de Aula e eu fui até a PUC Campinas para debater sobre ele. 4 entre 10 alunos da escola pública dizem que pretendem cursar uma universidade e o restante não. O que isso aponta na educação? Eu acho que apontam várias questões, né? Mas uma delas é a perspectiva que os estudantes hoje têm, né, no processo de formação mesmo. Porque a grande questão que legalmente ou que a escola desenvolveu até hoje como objetivo é formar o aluno para o mercado de trabalho, né? Então, a formação do indivíduo, embora esteja prevista na legislação, mas sempre ficou no segundo plano. Com essa perspectiva sociopolítica e econômica que nós vivemos, ter uma certificação do ensino superior não é mais, né, garantia de inserção no mercado de trabalho e de melhores condições de vida, né? Então, se o indivíduo ele não tem o processo de formação presente como importante para ele, né, e agora a perspectiva de uma certificação para que ele tenha melhores condições de vida também não são boas as expectativas, esse indivíduo ele acredita que ele pode ocupar o seu tempo de uma outra maneira. Então, essa para mim é uma das questões. A outra questão é que, em termos de condições de manutenção dos jovens no contexto educacional hoje, é a grande e maior dificuldade que nós temos, né? É claro que a escola por si só, ela não tem toda essa, não carrega toda essa responsabilidade, vamos dizer, no fracasso, né, que é a manutenção do jovem dentro da escola, mas é algo que precisa ser repensado, né? A escola, embora ela tenha se tornado legalmente a escola para todos, efetivamente ela não se tornou, porque a leitura que os nossos jovens fazem hoje é justamente essa: a escola não é um espaço para todos, né? E desses alunos que buscam a universidade, que entram, hoje eles entram um pouco mais com o pé atrás do que antigamente? Eu acho que assim, houve um movimento, sobretudo neste século, de inserção do aluno, inclusive o aluno de uma camada socioeconômica inferior, de inserção desse aluno no ensino superior. Como a professora já falou, a manutenção desse aluno na universidade, ela não é muito simples. Porque envolve uma porção de custos, desde a questão da locomoção, a questão do material, que é a necessidade desse aluno possuir, etc. Agora, a hora que ele entra, muitas vezes, sobretudo o aluno oriundo da escola pública, de maneira fundante, como consequência do sucateamento da escola pública aqui no estado de São Paulo, que vem acontecendo aí nos últimos 20, 25 anos, ele entra com uma defasagem e ele tem que empreender um esforço muito grande para preencher as lacunas dessa formação básica. Então, isso também desestimula um pouco. Nós aqui, por exemplo, na PUC, nós temos um contingente grande de alunos que vem dessas camadas populares, pelo menos nos cursos com os quais a gente trabalha, que vem dessas camadas populares, que vem da escola pública, e que a gente vai oferecendo recursos paralelos para tentar que ele chegue no limite mínimo, né, para conseguir cursar, e demanda um esforço muito grande. Veja que a pesquisa que você traz é uma pesquisa que diz: alunos oriundos de escola pública, 40% querem ingressar no ensino superior. E nesses 40% a gente traz aí aquelas escolas que são diferenciadas. Nós temos escolas de segundo grau, sobretudo aquelas mantidas com recursos federais, etc., que tem um nível diferente da escola pública padrão, né? Aquelas públicas do Estado. Hoje quem faz a gerência
do ensino médio no estado de São Paulo é o governo do estado de São Paulo. Não tem nenhuma escola, ou quase nenhuma, escola pública de ensino médio dos municípios. Aqui em Campinas, por exemplo, nós não temos nenhuma escola municipal que tem ensino médio. E aí, veja, se você pegar isso na rede particular, que é com pessoas que já têm quem os ampare, quem pague esse colégio para eles, a aspiração ao ensino superior é muito maior. Então é isso que a Eliette falou. O que a gente percebe é que com esses alunos de ensino médio, que eles estão já desgastados com a escola, que não ofereceu a eles aquela formação necessária. E com o ensino médio, com essa certificação de ensino médio, eles já estão no mercado de trabalho. Hoje, para você pleitear um emprego, muitas vezes basta isso, né? Ensino médio completo, pronto. Ontem mesmo, eu conversando com uma pessoa, uma moça, devia ter lá seus 18 anos, eu falei, e aí, você está estudando? Ela falou, não, eu já terminei. Eu falei, você terminou o quê? Né? Ela falou, não, eu acabei o ensino médio, quer dizer, um jovem de classe média não diz que já terminou a escolarização ao finalizar o ensino médio. E tem também um aumento maior, de uma visibilidade maior dos cursos técnicos do que se tinha antigamente. Isso também influencia um pouco? Claro, eu acho que isso, dentro da perspectiva da sociedade hoje, que tem uma necessidade do imediatismo, né? A formação técnica é mais rápida, né? Ele tem a possibilidade de uma conclusão e o acesso, né, talvez seja menos complicado para um determinado grupo desses jovens. Mas a gente também não pode esquecer de uma questão que eu acho super importante. Se desse grupo 40% dos meninos aspiram, né, chegar ao nível superior, a gente não pode esquecer que eles vêm de um contexto, a grande maioria deles, e que se eles acessarem o ensino superior, eles serão o primeiro na família a ter o acesso. Isso, eu até ia perguntar isso, como que a escolaridade dos pais influencia nisso? Isso influencia e muito, né? Então, as condições que foram dadas para essas famílias e as condições que esses meninos, né, se encontram inseridos também interferem na sua expectativa de chegar ou de buscar o ensino superior. E claro que a gente não pode negar, e acho que isso é bem lembrado, a professora Dora coloca, as políticas dos últimos anos de incentivo, né, ao ingresso desses alunos ao ensino superior, ela tem sido bastante significativa. E nós aqui somos o exemplo disso, do quanto a composição, né, dos alunos que ingressam na universidade aqui, principalmente na área de ciências humanas, tem um contingente muito grande desses alunos que só puderam ter acesso a partir dessas políticas, né? Mas também é muito difícil a gente acompanhar o processo, eles precisam ter muita resiliência, tanto no que diz respeito ao histórico da sua formação, né, com relação às demais condições. São alunos trabalhadores, né? Eles não têm condições de se dedicar especificamente, exclusivamente a esse processo de formação. Então, eles têm que vencer muitas barreiras e nem sempre essas barreiras, né, são fáceis de se transpor. Segundo as professoras, um número não divulgado pelo estudo é que o interesse de alunos da rede pública de ensino em cursar uma universidade pública cai mais ainda, e muitas vezes é por falta de conhecimento e incentivo. Quando a gente fala desses 40% que aspiram ao ensino superior, essa margem fica mais reduzida ainda quando a gente pensa aqueles que aspiram uma universidade pública. Primeiro porque muitas vezes esse aluno de ensino médio da escola pública nem conhece essa possibilidade, nem espreita no futuro que isso seja para ele também. E segundo que, ainda que ele espreite, as dificuldades que tem o ensino público, em boa parte das vezes, na sua grande na fatia grande dos cursos, ele acontece em período integral. Então, se a gente já tem um aluno que aos 17, 18 anos vai ter que se manter e muitas vezes ser responsável pela manutenção da sua família, como é que ele pode
já na maior idade, ainda continuar não contribuindo e mais que isso dependendo de sua família. Então, esse é um dado que a mim, como educadora, me pega muito, sabe? Me deixa muito entristecida. Eu acho que assim, o que está faltando para o nosso povo mesmo, né? E que daí reverbera na educação, é impossível que não seja assim, é salário digno para toda a família e com condições dignas de vida, para que aí a gente possa ter, entre outras coisas, saúde, educação e etc, etc. A mesma pesquisa ela apontou um outro dado que 7 entre 10 alunos que cursam escolas particulares, somente 70% querem cursar uma universidade. Até que ponto a escola influencia na decisão desses alunos? Olha, amigo, a escola influencia em muitas coisas e influencia em questões que acho que é difícil a gente classificar, né? Porque o jovem hoje está inserido num contexto, né, social que ele recebe influências de todo lado, né? Então, o que eu acredito é a questão da cultura, como é que a educação se insere na cultura nacional mesmo. Como é que a educação ela está posta para os indivíduos como algo a ser conquistado, né? E que não basta só estar oferecido, mas as pessoas têm que fazer adesão a ela. E nessa realidade que nós vivemos, muitas vezes os jovens querem fazer adesão a outros tipos de atividade e sinta a escola menos atrativa, né? E aí é claro que todo um contexto escolar que vem se desenvolvendo e que as pessoas dizem, né, a escola é a mesma, né, de 100 anos atrás, isso deve com certeza promover o afastamento desses indivíduos com relação à sua busca pela escolarização e formação. Um outro ponto debatido pelas professoras foi o número de jovens fora da escola, já que o desinteresse pelos estudos muitas vezes começa na educação básica. A educação básica, ela precisa ser prioridade. A gente está falando de quem chega no ensino médio, né, um percentual que pensa em alcançar ou chegar ao ensino superior. Mas a gente não está lembrando de que os jovens entre 17 e 20 e poucos anos, nem 60% deles estão no ensino médio. Então, é um contingente muito grande de jovens fora do ensino médio, né? Então, se são poucos aqueles que aspiram ao ensino superior, né? Eles não são 100% ainda, desses, né? Não são 100%. Então, nós temos uma fatia muito grande de jovens fora do ensino médio, de jovens com baixo nível de escolaridade, ou seja, com poucos anos... Idade mais avançada, mas com pouca escolaridade. Com poucos anos de escolarização, que não chega nem à educação básica. Isso precisa ser revisto. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o número de alunos que não se interessam em cursar uma universidade. Esses dados, que não mudam ao longo dos anos, trazem preocupação para educadores. Essa falta de interesse de parte dos alunos em cursar uma universidade, como que isso afeta a sociedade? Quanto menor a possibilidade do indivíduo de alçar uma formação, né, de se constituir como um ser humano que tem a possibilidade de autoconhecer-se, de conhecer a realidade na qual ele está inserida, de construir essa perspectiva crítica, né, mais a nossa sociedade perde, né? Menos possibilidades a gente tem de visar uma sociedade com todas as expectativas que nós sempre queremos, né? Queremos sociedade que tenha participação das pessoas, que as pessoas consigam olhar, né, para o próximo, para o ser humano, de forma diferenciada. Aí a gente quer que a sociedade ela se liberte da perspectiva da violência, né, do egocentrismo, tantas outras questões que a gente vê e que está envolvido no cotidiano. Mas sem que o indivíduo tenha essa possibilidade de formação plena, é muito difícil a gente mudar o curso
de uma realidade social que a gente vive hoje. As condições mínimas de vida, né? Então, um profissional, para além da formação pessoal que ele tem a formação técnica, ele também vai ser um grande contribuidor para a realidade, para a mudança da realidade que nós temos hoje enquanto sociedade, né? Então, quanto maior for o nível e as possibilidades, né, quantitativamente falando, desses jovens terem uma formação profissional, a sociedade vai ter melhores condições de, né, chegar aí onde a gente gostaria, pelo menos, ou pelo menos se aproximar mais daquilo que a gente gostaria. Né? A escola e os professores, eles conseguem reverter esse pensamento do aluno? Eu acho que a escola é um espaço propulsor de tudo isso, né? Na verdade, assim, eu não defendo que todo mundo tenha que fazer ensino superior. Eu não defendo. Eu acho que é uma possibilidade de você fazer essa escolha ou não. Agora, acho essa margem de 30% de que não querem... Isso na particular? Na particular, 60% na pública, acho uma faixa muito grande. E acho que o professor, então, da escola básica, ele tem que incentivar esse aluno a buscar mais. Você fazendo um ensino superior, na área que for, mesmo que não seja, você pode continuar sendo um técnico mas vai fazer um curso superior. Esse curso superior, desde que de boa qualidade, acho que é sobre isso que a gente tem que conversar também, que nós estamos cheios dos cursos que eu costumo dizer, os cursos de R$1,99, que se você passar ali na esquina e mandar o cartão de crédito, o diploma bate na sua cabeça. Isso aí não é curso superior, isso aí não é ensino superior. Isso é uma pilantragem que tem que ser altamente combatida no nosso país. Mas se você pensar um ensino superior de qualidade, que te incentive a ler mais, a estudar mais, mesmo que não esteja tão linkado com aquele, vamos pensar de novo naquele técnico, mas vai te oferecer oportunidade para que você diga, eu posso até estudar sozinho, eu sei quais são as fontes que são confiáveis ou não vou ficar me achando capaz de falar sobre qualquer coisa porque eu vi num post do WhatsApp ou porque alguém me mandou no Facebook, mas porque eu sei descobrir as fontes confiáveis, porque eu sei o que ler e aonde buscar. Para as professoras, o incentivo de professores na sala de aula poderia ajudar a mudar esse quadro de desinteresse em cursar uma universidade. Um exemplo de uma colega, de uma menina, hoje já formada, mas ela foi buscar, por exemplo, fazer um curso na Unicamp de matemática à noite, por conta do incentivo que um professor de ensino médio deu para ela na escola pública. Ela não sabia que existia curso à noite na Unicamp. Aí ela disse, mas eu não consigo. Ela era atendente de padaria na época que fazia ensino médio. Eu disse, você não tentou? Como é que você não consegue? Vamos estudar. Você pode começar a estudar por aqui, leia esses clássicos, etc, etc. Lógico que um curso que seria feito normalmente em 4 anos, ela levou 6 ou 7. Por conta dessa defasagem básica que ela precisou adquirir no tempo. Mas ela fez. E fez por conta do quê? Desse incentivo do professor da escola básica. Então, o que a gente precisa hoje também é dar sustentação para esse professor do ensino básico. Então, ele não pode dar 40, 50 aulas semanais. Ninguém em sã consciência, em sã capacidade física, consegue dar 40 aulas semanais. Para vocês terem uma ideia, seria você ficar numa sala de aula com 8 turmas diferentes por dia. Isso só o que você está lá presencialmente. Aí você teria, em tese, que preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova, olhar para aquele seu aluno que está com as maiores dificuldades, etc. Quer dizer, uma pessoa que trabalha 40 horas semanais para ganhar um salário irrisório que nem é o suficiente ainda para manter as necessidades de sua família, ele não é um professor, ele é um cumpridor de tarefa. Ele vai lá, ele nem sabe seu nome, não sabe se eu estou no 3º ano ou se é o 2º, não sei o que. Então ele acaba se afastando do aluno, precisa aproximar mais o professor não também. Não tem condições, né? Nessa situação não precisa tem. Dessa aproximação. Eu acho que uma coisa também interessante, quando a gente fala de cuidar desse profissional, né, responsável pela educação básica, é também para que ele tenha melhores condições de, junto com os seus alunos, ter outras expectativas de vida. Então, o que eu vejo um pouco
que a gente vivencia nas escolas, né, nas escolas públicas, até por depoimentos das nossas próprias alunas que vão estagiar e voltam. Os alunos não têm expectativa diferente daqueles que eles já vivem, o professor não está conseguindo trabalhar isso com o aluno, ou seja, a escola não consegue fazer com que o aluno saia fora da caixinha, ou seja, pense que ele pode outras coisas, né? Para que ele consiga visualizar oportunidades e outras possibilidades além daquele na qual ele está inserido que ele pode. Então, os nossos alunos de escola pública talvez estejam muito carentes disso, de ter dentro da escola a possibilidade de enxergar outras possibilidades. É aí que diferencia da escola particular? Sim, porque na escola particular, na escola privada, além do indivíduo já vir de um contexto em que as oportunidades elas são muito mais visíveis, né? Ele pode, um empoderamento de que ele poderá ter acesso, né? Também existe toda essa, vamos dizer assim, essa estrutura dentro da própria escola, né? Agora, os nossos alunos que estão na escola pública, nem sempre eles têm quem possa lhes mostrar que, para além daquilo que ele viveu e que ele, vamos dizer, o contexto onde ele está inserido, ele pode outras coisas. Ele não precisa reproduzir, né? Ele pode, ele terá oportunidades, ele pode buscar outras oportunidades, mas alguém tem que apresentar que oportunidades serão essas, quais as possibilidades. Na medida em que ninguém lhes apresenta outras possibilidades, a tendência é reproduzir, né, aquilo que ele viveu e não acreditar, inclusive, nas suas potencialidades. Agora, cabe destacar que nós não estamos dizendo, nós não estamos generalizando. Sim. Há professores de escola particular complicados. Inclusive, assim, eu, por exemplo, pessoalmente, não confio naquelas escolas que ficam só almejando preparar para passar em primeira na Unicamp. Para passar no vestibular, não é para fazer, porque tem algumas pesquisas da Unicamp que inclusive mostram que os que são melhor avaliados no vestibular não são os melhores alunos. Às vezes, aqueles alunos que entraram por cota, etc., sobrepõem-se a esses que entraram porque eles foram bem treinados para passar no vestibular, para ser o primeiro colocado, não para ser um bom aluno no ensino superior. Então, eu tenho uma restrição muito grande, eu diria aí que há sistemas de ensino médio particular aqui em Campinas que não formam as pessoas, na verdade, deformam. Um outro ponto que gera desinteresse nos alunos, que acaba levando eles a não buscarem cursar uma universidade, é a baderna que acontece na educação básica e no ensino médio. Com certeza, né? Isso impacta a estrutura, né? Ela impacta também. Estrutura de laboratórios também entra nisso? Tudo, né? Então, imagine que um professor na educação básica, né, no ensino médio, por exemplo, salas com 40 alunos, né? São adolescentes, né, com contextos de vida totalmente diferentes, com especificidades diferentes, com uma trajetória escolar muito diferente, né, com vários professores que têm ali aulas de 50 minutos. Né, esse professor não tem tempo de conhecer esse aluno, não tem tempo de conseguir pensar nas especificidades desse aluno, e não tem a estrutura básica. A estrutura dele para dar aula é aquelas carteiras, salas, você sabe que as salas são apertadas, os alunos sentados muito né, ao ladinho, espremidinho em cima do outro, que traz inclusive uma certa energia que não é boa. Né? E isso leva a atitudes e ações e comportamentos. E acaba tendo uma visão de que estudar é ruim. Isso, né? Desinteresse. E se você pegar a rede pública, há escolas aqui em Campinas, nós estamos falando de Campinas, estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país, que o professor compra giz para dar aula, que não tem luz, que não tem papel higiênico no banheiro, que as portas às vezes estão arrancadas. Então, que estímulo você tem de ir para um espaço desse, né? E aí o aluno, num espaço desse... Ele percebe também, se desestimula. Se desestimula e continua degradando esse ambiente. Não que esteja certo, uma coisa não justifica a outra, mas é um motor
para que essas coisas aconteçam, né? A gente já está acabando, tem algum recado final? Eu acho que é importante a gente retomar que o resultado dessa pesquisa, ela mostra para nós várias questões. Uma delas é o que a gente acabou de tratar, a questão de como é a organização e a estrutura dada, né, para a escola de educação básica no decorrer de todos os anos. A outra é a questão que a professora Dora coloca, né? Então, 100% das crianças ingressam no primeiro ano e vai se tornando um funil até que a gente vê o número de alunos, o percentual de alunos que conclui na sua idade própria o ensino médio. E a outra questão é justamente uma política que mostre ou que revele quais são as condições da gente reverter esse processo de formação dessas crianças na educação básica. Que o menino que chega ao 9º ano sem ler e escrever com fluência, né, com condições de fazer leitura e interpretação da realidade, dos suportes, né, de conhecimento com os quais ele vai ter que interagir, é claro que ele vai ter maior dificuldade e menos expectativas para dar continuidade no ensino médio. E se ele for resiliente, né, e chegar ao ensino médio, ele vai ter muito menos expectativa, inclusive a autocrença de acreditar que ele é capaz e que é possível para ele chegar ao ensino superior. E nós sabemos que o contingente de alunos que conclui o 9º ano do ensino fundamental tem sido cada vez mais crítico com relação às suas dificuldades e às suas defasagens, que têm ocorrido cada vez de forma maior. E o investimento, é claro, no profissional professor, né? Esse precisa de urgente investimento no que se refere à valorização, tanto com relação aos seus recursos, o investimento no seu salário, é claro, nas condições de trabalho, porque dar 40 aulas, ministrar 40 aulas semanais é algo que é desumano. Nenhum profissional vai conseguir trabalhar essa perspectiva de humanização do outro, porque ele não está tendo condições de cuidar nem dele próprio, né? E a questão de formação, que é a formação permanente, ele ter oportunidades de dar continuidade a essa formação permanente, que é muito importante. Não é só a formação inicial que faz com que um profissional ou professor ele dê conta, né, de lidar com todas as situações que a realidade apresenta. Tá, Jai. Muito obrigado, gente.